principais conceitos discutidos nos últimos vídeos é o primeiro teorema do bem-estar, que basicamente nos diz que um mecanismo de mercado com preços livres leva à eficiência. Em outras palavras, intervenções governamentais não conseguem aumentar a eficiência da economia. Isso implica que o governo não tem papel a desempenhar em um sistema de mercado? Qual seria a importância das políticas públicas nesse contexto? A teoria econômica nos indica que há, sim, espaço para políticas governamentais. Como já discutimos em um vídeo anterior, mercados só florescem e funcionam bem se houver um aparato legal e jurídico que é provido pelo Estado. Nessa situação, consumidores e empresas sentem-se mais seguros em realizar transações, o que possibilita que os ganhos de eficiência e bem-estar sejam alcançados. Adicionalmente, o primeiro teorema do bem-estar baseia-se em um conjunto de hipóteses que não são condizentes com a realidade de diversos mercados. Tais hipóteses incluem, por exemplo, a existência de concorrência perfeita e a ausência de externalidades. As falhas de mercado são situações em que algumas dessas hipóteses não são verificadas, o que acarreta violação ao teorema. Isso é, mercados não necessariamente levam à eficiência. Nesse caso, intervenções governamentais passam a ter espaço para elevar o bem-estar agregado. Falaremos mais sobre as falhas de mercado nos próximos vídeos. Ainda que baseado em hipóteses que não condizem com a realidade dos mercados, o primeiro teorema do bem-estar é um resultado bastante importante e útil, pois ele nos dá uma referência para a aplicação de políticas públicas. Por exemplo, se no mercado há apenas um produtor, monopólio, qual a perda de eficiência em relação a um mercado perfeitamente concorrencial? Que tipo de intervenção é recomendada para que a economia se aproxime do resultado eficiente que nos é fornecido pelo teorema? Outro ponto importante: eficiência e equidade não necessariamente caminham juntas. Em particular, a solução de mercado, mesmo que eficiente, não necessariamente gerará um resultado equitativo. Se o objetivo é garantir uma alocação mais equitativa, intervenções governamentais são fundamentais. Pense no exemplo do mercado de geladeiras, utilizado para ilustrar o funcionamento do modelo nos últimos vídeos. Cada consumidor compra no máximo uma unidade. Sua decisão se resume, portanto, a adquirir ou não a geladeira. No caso, a curva de demanda de mercado descreve as disposições para pagar dos diversos consumidores desse mercado. Voltemos ao nosso gráfico de oferta e demanda. No caso, o preço de equilíbrio é de R$ 1.200, no cruzamento entre oferta e demanda. Lembre que cada ponto na curva de demanda denota a disposição para pagar de um consumidor, ou seja, o preço máximo que ele pagaria pela geladeira. Essas pessoas estão em ordem decrescente, ou seja, daquelas com maior disposição para pagar para aquelas com menor disposição para pagar. Na parte mais alta da curva, temos as pessoas que pagariam os preços mais altos pelo bem. À medida que descemos ao longo da curva, temos pessoas com disposição para pagar cada vez menor. Quem adquire a geladeira nesse caso? Somente as pessoas cuja disposição para pagar é maior e ou igual a R$ 1.200, no ramo da curva de demanda acima do preço de equilíbrio. Os indivíduos dispostos a pagar menos de R$ 1.200 no ramo abaixo do preço de equilíbrio acabam excluídos do mercado pelo sistema de preços. A disposição a pagar de uma pessoa depende de quanto ela valoriza um bem. Por exemplo, famílias maiores, em geral, dependerão mais de uma geladeira em comparação a um indivíduo solteiro que vai para casa só para dormir e estarão dispostas a gastar mais pelo eletrodoméstico. Outro exemplo, pessoas que realmente gostam de sua cerveja gelada também pagariam muito para ter o eletrodoméstico em casa. Mas há outro fator que afeta a disposição para pagar: a riqueza-renda do indivíduo. Especificamente, pessoas mais ricas têm mais condições de gastar em um bem e, assim, estarão mais dispostas a pagar por ele. Logo, o mecanismo de preço acaba excluindo do mercado tanto pessoas que não ligam muito para o bem,
como pessoas que não têm condições financeiras para adquiri-lo, mesmo que necessitem muito desse bem. Nem todo mundo pode ter a geladeira mais moderna do mundo, um iate ou um celular de última geração. Nem é desejável que assim o seja, pois teríamos que gastar muitos recursos da sociedade para tal. Tais recursos, capital, trabalho, talento empresarial, etc., são escassos, e produzir muitos celulares ultramodernos implicaria sacrificar a produção de outros produtos que também são valorizados pela sociedade. O mecanismo de preço, então, atua limitando o consumo desses celulares. Ele exclui as pessoas com menos disposição a pagar, seja porque não valorizam muito ter o aparelho, seja porque não têm dinheiro suficiente para efetuar a compra. Imagine isso não apenas para produtos como celulares ou iates, mas para a educação de qualidade. Crianças pobres podem acabar excluídas porque suas famílias não têm condições de pagar. Trata-se de um mecanismo que reforça a desigualdade ao longo do tempo. Em outras palavras, as forças de mercado não garantem uma distribuição equitativa dos recursos escassos. Políticas redistributivas são fundamentais caso a sociedade julgue que essa é uma dimensão relevante. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.